Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 18, a partir do versículo 1 nós vamos estar fazendo leitura. Bendito seja Deus. Vamos ler, irmãos. Diz assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: Ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: Ouviu o que disse o juiz iníquo, ou o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Amém? Vamos orar ao Senhor um instante, curva a tua cabeça e mesmo e oramos. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez bendizemos teu nome, Senhor. Com alegria, Deus eterno, mais uma vez, aqui estamos diante da tua presença maravilhosa e gloriosa, Senhor. Como sempre, Deus vivo, é um privilégio para nós quando temos momentos como este, Pai, que podemos louvar o teu nome, exaltar o teu nome, orar a ti, Deus eterno, e olharmos para a tua palavra. Nosso desejo e oração é que mais uma vez a tua palavra, como boa semente, encontre, Deus eterno, neste lugar, nesta noite, corações como boa terra, Pai. E assim venha frutificar na medida em que é semeada sobre o coração de cada um dos teus filhos, e o teu nome, por fim, na vida de todos, seja glorificado. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode tomar o seu assento. Bendito seja Deus. Como eu disse, irmãos, eu procurei nessa noite fazer leitura de um texto bem conhecido, porque eu creio que nesses textos que nós encontramos e que a priori, ou num primeiro momento parece ser simples, eles trazem consigo verdades que não nos são desconhecidas, mas que muitas vezes, até mesmo por serem verdades tão conhecidas, nós acabamos nos desapercebendo delas. Nesta noite eu encontrei um texto, uma das parábolas de Jesus. E como os irmãos sabem, Jesus muitas vezes, quando se dirigia ao povo que ouvia, ele falava por intermédio de parábolas. E a parábola, irmão, nada mais é do que uma comparação. Jesus, quando desejava transmitir algumas verdades a nível espiritual, a nível moral, a nível existencial para o ser humano, alguma verdade profunda, que talvez aqueles que o ouvissem não pudessem compreender se ele falasse de forma clara, ele buscava fazer comparações, e a parábola é isso. Ele usava de certos elementos ou contava certas histórias que faziam parte do dia a dia daquelas pessoas que o ouviam, e à medida em que ele contava essas histórias, ele ia traçando um paralelo com verdades existenciais, com verdades espirituais ou com verdades morais. E o que nós encontramos muitas vezes são pessoas ao redor de Jesus desejosas de ouvir tais ensinamentos que eram transmitidos. E a Bíblia nos diz que as pessoas que estavam normalmente em volta de Jesus, elas pertenciam aos mais diversos grupos sociais. As pessoas que normalmente seguiam a Jesus, elas eram pessoas das mais sábias daquele período, como um Nicodemos, como alguns outros líderes religiosos, as pessoas mais simples daquele tempo. Onde Jesus estava, sempre se aglomerava à sua volta um número muito grande de pessoas que não compunham um grupo social tão somente. Eram pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas sábias, pessoas incultas, indoutas, eram pessoas com uma condição socioeconômica privilegiada, eram pessoas pobres, eram pessoas que eram respeitadas na sociedade, eram pessoas que não eram respeitadas, por vezes até mesmo prostitutas, a Bíblia nos diz. Mas o fato é
que o grupo de pessoas que ouvia Jesus não era um grupo uniforme, coeso. Não era um grupo de pessoas que teria a capacidade de entender o que Jesus estava transmitindo se Jesus usasse uma linguagem mais polida, se Jesus falasse de forma mais erudita, se Jesus usasse palavras difíceis, ou se Jesus tentasse transmitir os ensinamentos a nível espiritual usando tão somente uma linguagem culta, ou se valendo de uma linguagem própria da religião daquele período. Por isso, a Bíblia diz que Jesus muitas vezes ele busca se comunicar com essas pessoas da maneira mais simples possível, para que todos tivessem acesso ao conhecimento que ele desejava transmitir. E isto era feito através de parábolas. Por isso, nos evangelhos, onde se nos conta as histórias nas quais Jesus está inserido, nós vamos encontrar pelo menos 40 parábolas proferidas por Jesus. Alguns estudiosos dizem que tem 42, mas a priori são 40 parábolas que Jesus proferiu ao tempo em que ele palmilhava por essa terra, ou que pelo menos os evangelistas deixaram registrados em seus escritos. Acredito que ao longo do ministério de Jesus, 3 anos, ele deve ter proferido muito mais parábolas, mas registrados ao longo dos 4 evangelhos nós encontramos pelo menos 40 parábolas. E as parábolas, irmãos, elas tratavam de coisas simples do cotidiano. Nós vamos encontrar parábolas onde Jesus, querendo descrever o reino de Deus, por exemplo, ele dizia que o reino de Deus era semelhante a um homem que lançou na terra uma semente. E que ao longo do dia ele muitas vezes foi olhar aquela semente para ver se ele conseguia ver ela crescendo, ver ela germinando. Mas misteriosamente ele não conseguia ver, todavia a semente crescia. A gente vai encontrar Jesus falando para o grupo de pessoas que o cercavam e dizendo que o reino dos céus era semelhante a um semeador que saiu a semear e que uma parte da semente caiu num determinado lugar, outra em outro e assim sucessivamente. Ou seja, Jesus estava falando de coisas que eram próprias do cotidiano deles. Jesus está falando de coisas que eram simples, fáceis de entender. E através dessas histórias, ele vai trazendo verdades profundas para aqueles que o ouviam. Muitas vezes, nem todos tinham a capacidade de compreender o que Jesus falava. Nós vamos encontrar, por exemplo, nos evangelhos, certos momentos em que Jesus termina de proferir uma determinada parábola e nem mesmo os discípulos, os apóstolos, aqueles que eram próximos dele, conseguiram entender o que ele falava, ainda que ele estava falando de coisas muito simples. E nesses momentos, ou nessas ocasiões, eles buscavam Jesus em particular e pediam que Jesus explicasse com mais calma acerca daquilo que ele estava querendo transmitir através da parábola. Mas as parábolas em si são isso, irmãos. É uma maneira simples de transmitir certas verdades profundas e que dizem respeito ao reino de Deus. E eu gostaria de nessa noite extrair desta parábola que nós lemos uma verdade essencial que está contida nela e que por vezes nós, como servos de Deus, nós nos desapercebemos disso. O texto em que nós lemos vai nos dizer que Jesus propôs para eles uma nova parábola. E a Bíblia diz que Jesus, então, se dirigindo a eles, disse que havia numa certa cidade um determinado juiz, um juiz que algumas traduções dizem que ele era injusto, outras dizem que ele era um juiz iníquo, um juiz que a Bíblia diz que não temia a Deus e também não respeitava homem nenhum, porque naquela cidade ele era a autoridade máxima. Então ele não tinha zelo por ninguém, ele agia como ele bem entendia, ele fazia o que ele queria e ninguém o questionava, porque ele era uma autoridade. A Bíblia diz que existia também nesta mesma cidade uma viúva que tinha uma causa na justiça, uma viúva que estava sofrendo um agravo de uma outra pessoa que a Bíblia nos diz que lhe fez alguma injustiça. A Bíblia não diz o que, mas diz que ela se sentia injustiçada. E ela procurou aquele juiz da cidade para que julgasse a causa dela.
A Bíblia também nos diz que muitas vezes ela foi ter com esse juiz, e o juiz não deu atenção para ela, o juiz não julgou a causa dela, o juiz muitas vezes a desprezou, e a Bíblia diz que ela seguiu de forma persistente, indo atrás desse juiz a fim de que ele julgasse a causa dela. Depois de muita insistência, o texto vai nos revelar que aquele juiz para e pensa consigo mesmo, dizendo: ainda que eu não temo a Deus, e ainda que eu não respeito homem algum, eu vou julgar a causa dessa viúva, porque ela de contínuo vem aqui e de contínuo está rogando em favor dessa causa, e isso já está me importunando. Então, para que ela não continue fazendo isso e eu não me sinta importunado, eu vou julgar a causa dela. A Bíblia diz então que Jesus, se valendo desta parábola, ele se dirige aos discípulos e dizem para os discípulos: percebam o que o juiz falou. Se esse juiz iníquo, se esse juiz injusto, ele julgou a causa dessa viúva, vocês imaginem agora se Deus, um Deus que é justo, um Deus que é um Deus amoroso, misericordioso, ele também não fará justiça aos seus filhos, aos seus escolhidos, aos seus eleitos, que clamam a ele de dia e de noite. Jesus conclui dizendo: digo-vos que rapidamente ele vos fará justiça. O que Jesus, irmãos, está falando, nós lemos no texto, no primeiro versículo, diz respeito a oração. O texto que nós lemos inicia dizendo: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem nunca esmorecer. O dever de orar sempre. A parábola que Jesus está contando, ela tinha um elemento de ensino por trás daquilo. Jesus queria que aqueles que o ouvissem compreendessem que existia um dever que lhes cabia quando filhos de Deus, um dever que lhes era imposto, um dever que todos aqueles que se aproximam de Deus a priori deveriam ter a consciência de que isso deve fazer parte de sua vida. Percebam que o texto diz que Jesus propôs-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre. Jesus não propôs para eles uma parábola no intuito de levá-los a uma consciência da necessidade de eventualmente buscar a Deus. Jesus não propôs uma parábola no intuito de fazer com que eles se apercebessem que a oração é algo importante. Jesus não propôs uma parábola para que eles entendessem que a oração é uma bênção e que eventualmente deve ser uma prática da vida cristã. Jesus, o texto é enfático dizendo, propôs uma parábola para que eles compreendessem o dever. O dever, irmãos, é uma obrigação. Quando nós temos um dever, este dever não é algo que está ao nosso alcance, poder mudá-lo ou poder deixar de fazer. Pensemos, por exemplo, no seu trabalho. Você chega no seu trabalho todo dia, você que trabalha, e você vai desenvolver as suas atividades, porque este é o seu dever, é a sua obrigação. E quando você faz isso, você não está fazendo um favor para o seu patrão ou para a empresa. Você está fazendo porque você tem um vínculo com aquela empresa. E aquilo que você está fazendo é uma obrigação que você tem para com eles. Em contrapartida, quando existe deveres, também existe algo que vem em troca do dever. No caso do trabalho, você tem o dever de produzir no seu trabalho. Porém, no final do mês, você tem o direito de receber algo em restituição do trabalho que você desenvolveu. Quando nós pensamos na relação para com Deus, muitas vezes nós caímos no erro de imaginarmos que Deus tem deveres para conosco, ou que Deus tem obrigações para conosco, quando nós não nos apercebemos que nós também temos determinados deveres para com Deus, porque nós estamos, a priori, numa relação para com Deus. Você pense na relação do casamento.
Se porventura um dos indivíduos entrasse na relação, homem ou mulher, sem o entendimento de que agora ele tem deveres para com o seu esposo e vice-versa, a esposa para com o esposo. Se ele imaginasse, ou ela, que pudesse entrar na relação e seguir vivendo a sua vida sem ter nenhum compromisso ou dever para com o seu cônjuge, a relação fatalmente se desconstruiria muito rápido, porque toda relação implica em direitos e deveres. Os direitos são tudo aquilo que advém de uma relação, em qualquer nível. E os deveres são aquilo que nos é imposto em função da relação, que é o cerne da relação, aquilo que mantém a relação viva, que mantém a relação existindo. Quando Jesus se dirige para esses discípulos e propõe para eles uma parábola, o que Jesus queria que eles entendessem no primeiro momento é que para que a relação para com Deus ela exista e ela permaneça e ela seja uma relação forte, e ela seja uma relação contínua, e ela seja uma relação que nos traga algum benefício, nós temos que entender que nós temos deveres. E o primeiro dever que Jesus coloca dentro dessa parábola é o dever de orar sempre. Não é o dever de orar de vez em quando. Não é o dever de orar quando me dá vontade. Não é o dever de orar quando eu estou afim. Não é o dever de orar quando eu estou feliz. Não é o dever de orar quando eu estou alegre, quando eu me sinto abençoado, quando eu me sinto cheio da presença de Deus, quando eu sinto a presença de Deus, ou quando eu sinto o mover do Espírito na minha vida, ou quando existe algum movimento espiritual que me cerca e que me incita a buscar a presença de Deus. Não é o dever de orar só quando eu estou no culto. Não é o dever de orar quando eu estou em casa sozinho. Não é o dever de orar quando uma circunstância diversa bate na minha porta. Não é o dever de orar quando a doença chega, quando o desemprego chega. Não é o dever de orar quando eu sou prejudicado em algum nível por alguém. Não é o dever de orar quando as circunstâncias da vida me são contrárias e eu preciso urgentemente de um escape divino da parte de Deus. Jesus propôs uma parábola para que eles entendessem que o dever de orar era um dever que deveria ser cumprido sempre, independente das circunstâncias, independente das situações, independente se os dias que eu vivo são dias de bênção ou dias de luta, independente se o meu humor hoje ele está maravilhoso ou se ele está péssimo, independente se a bênção de Deus bateu na minha porta ou se o que bateu na minha porta foi um problema. Nos é proposto por Jesus uma parábola para que nós compreendamos isto. Sem este dever cumprido não existe uma relação sadia. Jesus propôs uma parábola para que eles entendessem isso. Agora quem está propondo essa parábola, irmãos, é o próprio Senhor Jesus. De maneira que nós não podemos questionar aquilo que o Senhor disse. Talvez se fosse o apóstolo Paulo, talvez se fosse o apóstolo Pedro, talvez se fosse o apóstolo João, mas quem propôs a parábola foi o próprio Jesus. E ele propôs essa parábola porque ele tinha uma vida de oração. A Bíblia nos relata em muitos textos que Jesus, em muitas circunstâncias e situações, ele se encontra buscando a presença de Deus. O texto, por exemplo, de Mateus, no capítulo 14, do versículo 23 ao versículo 25, vai nos dizer: E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, sozinho. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Jesus se retira ou se afasta por um momento os seus discípulos, como nos diz esse texto, e ele ordena que os seus discípulos entrem num barquinho que estava à beira do mar da Galileia e que eles iniciem a travessia. E Jesus, nesse ínterim, nesse meio tempo, ele vai para um local à parte para ali orar. A Bíblia diz que ele faz isso no cair da tarde,
Por volta das 6 horas da tarde era o momento em que os judeus tinham, pela virada do dia, era o momento que eles consideravam o cair da tarde. Por volta das 6 horas da tarde, Jesus se retira para orar. A Bíblia diz que ele volta da oração, ele retorna para os discípulos na quarta vigília da noite. A madrugada para o povo judeu, a noite, ela era dividida em 4 vigílias. A primeira vigília ia das 6 horas da tarde até as 9. A segunda vigília, das 9 da noite até meia-noite. A terceira vigília, da meia-noite às 3 da manhã. A quarta vigília ia das 3 da manhã às 6 da manhã, quando raiava o dia. O texto está nos dizendo que Jesus está voltando à quarta vigília da noite. Isso implica dizer que Jesus está voltando entre 3 e 6 horas da manhã. E suposto, amados, Jesus, tendo iniciado a sua oração às 6 horas da tarde, ele orou no mínimo até as 3 da manhã. Ele orou no mínimo 9 horas. Mas pode ter sido 10, pode ter sido 11, pode ter sido até 12 horas seguidas. Quando nós vemos textos como este, irmãos, nós percebemos que Jesus está falando de algo que lhe era próprio, algo que ele mesmo vivenciava. O texto de Lucas 6,12 vai nos dizer: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. A oração fazia parte da vida de Jesus. Quando Jesus incita os seus discípulos a compreenderem que a oração era um dever que cabia a todos, ele estava falando de algo que ele mesmo experimentou. Porque para que nós venhamos falar de alguma coisa é necessário que nós tenhamos autoridade, irmãos. Porque senão a palavra que nós falamos, ela fica vazia. Se nós falarmos daquilo que nós não experimentamos, nós estamos falando de algo que nós não temos autoridade para falar. Mas este texto, esta parábola, esta ordem de Jesus, esta ordenança de Jesus aos seus discípulos sobre o dever de orar sempre, sem nunca esmorecer, era algo que ele mesmo põe em prática na sua vida. Aí nós olhamos para a Bíblia e percebemos Jesus fazendo sinais extraordinários. Aí nós olhamos para a Bíblia e percebemos Jesus fazendo milagres gloriosos. E aí nós, por vezes, pensamos: por que isso não acontece em nossos dias? Será que Deus mudou? Será que Jesus mudou? Ora, a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Nós não alcançamos os mesmos níveis espirituais porque nós, por vezes, nos esquecemos de certos princípios básicos que regem a nossa relação com Deus. Um dos quais, a necessidade, o dever de nós orarmos. Se nós desprezamos a oração, o que nós estamos desprezando é a relação com Deus. Porque a oração nada mais é do que o estreitamento da relação com Deus. É uma conversa com Deus. Se nós temos prazer na oração, isso implica dizer que nós temos prazer em nos relacionarmos com Deus. Se ao contrário, a oração para nós é um fardo, é um peso, é difícil, se é algo que nós não desejamos, que nós não praticamos, isso implica dizer que nós não temos prazer em estarmos com Deus. Mas, quando nós olhamos a prática de Jesus, nós vamos ver que ele estava falando de algo que realmente ele, na sua vida, colocava em prática. O texto, irmãos, de maneira mais expandida, vai nos dizer que havia um certo juiz, que nem a Deus temia e não temia também a homem nenhum. Aquele juiz naquela cidade, irmãos, ele poderia julgar segundo o seu próprio desejo, porque percebam, ele não temia a Deus, ou seja, ele não tinha um senso de moral como nós temos. Nós que tememos a Deus, nós temos um senso de moral diferenciado. Nós nos privamos ou deixamos de certas práticas nesta vida, porque quando servos de Deus, nós entendemos que moralmente essas coisas não nos cabem. Mas esse juiz não temia a Deus. A consciência dele estava tranquila para fazer o que ele desejasse. Ele também não se importava com os homens. Ele não se importaria se as pessoas diriam para ele que o juízo dele está certo ou errado. Ele não se importaria se as pessoas chegassem para ele e dissessem que ele julgou mal. Ele não se importava com isso.
A Bíblia é clara dizendo que ele não temia a Deus e que ele não respeitava, ele não valorizava homem nenhum. E a Bíblia vai nos dizer que nesta cidade existia uma viúva. Percebam que o texto nos diz que é uma viúva. A viúva é uma pessoa que perdeu o seu marido. Esta mulher, em algum momento da sua caminhada, da sua jornada, da sua vida, ela se viu privada da companhia de um esposo, de um marido. Agora ela é uma mulher sozinha. E o que o texto nos deixa entender, ainda que não esteja explícito, é que ela não tem filhos de maior idade. Porque normalmente, dentro da cultura judaica, quando o esposo vem a falecer, o filho mais velho assume a responsabilidade pela família. Se ela tivesse um filho maior de idade, ela não estaria indo nesse juiz para que esse juiz julgasse a sua causa. Se ela tivesse um filho de maior idade, este filho representaria os interesses da família perante a justiça, perante esse juiz. Mas o que o texto nos dá a entender é que ou ela não tinha filho, ou os filhos que ela tinha ainda eram crianças. Uma pessoa que passou pela tristeza, pela desgraça, pela amargura de perder o seu esposo em algum momento da sua vida. Uma pessoa que talvez esteja batalhando para criar seus filhos pequenos sozinhos. E uma pessoa que agora, para além disso tudo, de tudo que já havia passado, ainda está sendo injustiçada por alguém. Alguém vendo a condição daquela mulher, sabendo que ela não tinha ninguém por ela, sabendo que o seu esposo havia morrido, sabendo que os seus filhos, se é que ela tinha, não poderiam assumir a frente da família, que era uma mulher sozinha, uma mulher solitária, ainda assim causou alguma injustiça para esta mulher. Essa mulher tinha tudo, irmãos, para ser uma pessoa extremamente amargurada, desgostosa, revoltada com a vida, e tinha tudo para simplesmente, como nós diríamos no tempo presente, jogar tudo para cima. Mas essa mulher não fez isso. Essa mulher buscava continuamente justiça. Perceba que o texto nos deixa claro que o que ela estava desejando, o que ela queria da parte daquele juiz, não era nenhum favor. Ela não estava buscando a presença daquele juiz para que ele viesse de alguma forma prestar algum auxílio para ela. Talvez fosse nos nossos dias, ela estivesse buscando o poder público para tentar ganhar algum benefício, alguma Bolsa Família ou qualquer coisa dessa natureza. Afinal de contas, ela é uma mulher viúva, solitária, quem sabe com filhos pequenos, uma pessoa que precisa. Mas esta mulher não. Esta mulher só busca o que ela julga ser justo. E ela tinha tanta certeza de que aquilo que ela buscava era algo justo, que ela vai até esse juiz insistentemente, muitas vezes, e diz para ele: julga a minha causa. Ela não vai a ele dizendo: me dá o ganho de causa, olha por mim que sou necessitada. Não. O desejo, o pedido dela para com este, que agora ela de contínuo, segundo o texto importuna, é para que a causa dela fosse julgada, porque ela tinha certeza que aquilo que ela desejava de fato era uma causa justa. Pensando, irmãos, rapidamente na questão desta viúva, quantos de nós, irmãos, muitas vezes não nos vemos injustiçados diante de alguma situação? Quantos de nós não vivenciamos ao longo de nossa caminhada, não situações com as mesmas particularidades dessa mulher, mas quantos de nós não nos vemos muitas vezes assim, em dificuldades, em apertos, sem alguém para nos ajudar, sem alguém para nós recorrermos? E muitas vezes nós estamos nessa mesma situação. O que Jesus queria que os seus discípulos entendessem a partir da experiência desta mulher é que o nosso Deus é o nosso juiz. Que quando nós buscamos a presença do nosso Deus, nós devemos fazê-lo primeiro com muita insistência. Nós devemos orar continuamente. Muitas vezes, irmãos, talvez nós não alcancemos o desejo do nosso coração, o objeto de nossa oração, aquilo que nós desejamos da parte de Deus, simplesmente porque nós oramos e em seguida nós esmorecemos.
Muitas vezes, talvez Deus esteja olhando para nós à medida em que nós apresentamos a Ele a nossa causa, e o que Ele deseja ver de nossa parte é simplesmente persistência. Ele quer ver se nós estamos cumprindo a nossa parte nessa relação, se nós estamos dispostos a orar insistentemente, se nós estamos dispostos a orar sem esmorecer. Esta viúva, primeiro, ela apresentou a sua causa perante este juiz insistentemente. Segundo, o que ela estava pedindo era algo que era justo, porque o nosso Deus é um Deus de justiça. Não adianta nós chegarmos na presença de Deus e pedirmos alguma coisa para Ele que não é justa aos seus olhos. Se nós chegarmos na presença de Deus e pedirmos para Deus algo que aos seus olhos não seja justo, nós não receberemos. E a verdade é que muitas vezes nós pedimos coisas sem sentido. Muitas vezes nós temos necessidades existenciais e nós chegamos na presença de Deus para pedir coisas triviais. E aí nós vamos encontrar textos como o de Tiago 4,3, que diz: pedes e não recebeis, porque pedes mal. Para que nós venhamos pedir e receber, aquilo que nós desejamos deve ser justo aos olhos de Deus. Quando nós pedimos algo que aos olhos de Deus é justo, então em 1 João 5,14, nós vamos encontrar um amparo para a nossa oração. O texto diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. A única forma, a única maneira de nós termos os nossos pedidos atendidos por Deus é se aquilo que nós pedirmos a Ele for justo aos seus próprios olhos. Se assim o for, então será segundo a vontade de Deus. Agora, se não for, irmãos, nós não receberemos. Para que nós venhamos alcançar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, irmãos, nós devemos ser insistentes, nós devemos ter uma causa justa diante do Senhor, nós devemos pedir com sabedoria, nós devemos pedir segundo a vontade de Deus. Quando nós fazemos isso, então, o texto vai ser concluído por Jesus, ou a parábola, dizendo que depressa Deus nos fará justiça. Deus não agirá como aquele juiz. Se a nossa causa for justa diante do Senhor, se nós formos persistentes nesta busca, se aquilo que buscamos for segundo a vontade de Deus, rapidamente o texto nos diz que o Senhor haverá de nos conceder aquilo que nós buscamos, ou seja, que o Senhor haverá de fazer justiça. O texto de Salmo 25:3 vai nos dizer que aqueles que esperam no Senhor, eles não serão envergonhados. Se nós temos a confiança de buscar a justiça que nós desejamos, da pessoa certa, se temos a paciência de esperar até o momento certo, se a nossa causa é justa e é segundo a vontade de Deus, então nós não seremos envergonhados nunca, irmãos. Sempre o Senhor olhará para nós, sempre o Senhor nos responderá. Sempre o Senhor haverá de nos conceder aquilo que nós desejamos, quando nós nos enquadramos neste pequeno exemplo dado por Jesus. Quando nós nos moldamos por essa pequena parábola que Jesus transmitiu para esse grupo de pessoas que agora ouviam. Para concluir, o Salmo de número 27:14 vai dizer: espera no Senhor, seja forte, tenha coragem, espera no Senhor. Se você tem uma causa na presença do Senhor, tenha paciência, continue orando, seja perseverante. Talvez Deus deseje simplesmente ver qual é o nosso nível de perseverança. Se você tem convicção de que a sua causa é justa, se aquilo que você está pedindo para Deus é segundo a vontade de Deus, então faça como essa viúva, continue insistindo, continue esperando, continue batendo na porta do Senhor. Todo aquele que pede, ele recebe. Todo aquele que busca, ele encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Eu gostaria de convidar você a estar de pé, para que nós orássemos ao Senhor um instante. Bendito seja Deus.
Os desejos que habitam o nosso coração são os mais diversos, irmãos. Não tenho a menor dúvida de que todos nós que aqui estamos temos algum desejo no nosso coração. Dificilmente alguém estará diante do Senhor sem a expectativa de receber alguma coisa. Dificilmente. Nós desejamos coisas ao longo dessa vida. Nós temos esperança do agir de Deus em muitas áreas da vida. É a nível emocional, é a nível espiritual, é a nível familiar, é a nível social. Mas o fato é que todos nós esperamos o agir de Deus de alguma forma em alguma área de nossas vidas. Então, que sigamos o exemplo desta viúva, uma pessoa que, ainda que não tinha o amparo de ninguém, ela sabia que a causa dela era justa e ela foi persistente até o momento em que teve sua causa julgada. Que nós devemos ser persistentes na presença do Senhor, que nós devemos confiar, que nós devemos sermos fortes, que nós devemos viver o Salmo de número 27, tendo coragem e esperando o Senhor.